Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Meus prezados amigos, prezadas amigas da Rádio Meimei, mais uma vez voltamos a esse microfone para ocupar esse precioso espaço que a rádio nos concede, para podermos vislumbrar alguma verdade mais ampla, mais profunda sobre as leis da vida que a doutrina espírita tão bem nos esclarece. É claro, a doutrina espírita é uma doutrina racional, a doutrina da razão. Portanto, aquele que não está de acordo com a razão, aquele que não é lógico, que não pode ser aceito pela lógica, não pode caber na doutrina espírita. Por isso a doutrina é universal, ela está aberta a todas as verdades e a todos aqueles que quiserem contribuir para a verdade. Independentemente de onde venham, a verdade pode vir de qualquer lugar. A verdade está acima dos nossos interesses, está acima das nossas conveniências. A verdade está acima de nós. Por isso que Jesus não respondeu quando lhe foi feita a pergunta: o que é a verdade? Diante da iminência do seu sacrifício. Então, quando o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, lhe perguntou o que é a verdade, Jesus se calou. Quando ouvimos uma notícia de um acontecimento trágico ou profundamente negativo, e isso acontece todos os dias, infelizmente, pela divulgação ampla da mídia, como o assassinato de mulheres, violência contra as mulheres, contra crianças, que a televisão e as mensagens das redes sociais costumam divulgar com muita facilidade, nós ficamos profundamente consternados, algumas vezes muito revoltados. E em que isso pode nos ajudar? Perguntamos. Ao entrar em nosso cérebro essa informação indesejada, a má notícia acaba gerando grande preocupação, que se não for modulada de uma forma adequada, ela pode causar problemas graves até a nossa saúde mental. E é claro que cada um de nós tem a sua própria forma de reagir, de entender, de compreender o contexto dos acontecimentos e o momento pelo qual estamos passando neste planeta. Se essa informação for entrando em nosso cérebro de forma contínua, repetidas vezes, como diante dos noticiários de televisão, como já falamos, podemos estar diante de um problema ou de uma síndrome de estresse pós-traumático. De acordo com o neurocirurgião Fernando Gomes, pensamentos recorrentes podem desencadear danos à nossa saúde mental. Você sabia disso? Vocês sabiam disso? E sua visão, quando informações desejáveis se tornam frequentes, é necessário estar atento aos impactos. Segundo Gomes, são pensamentos que acabam poluindo a nossa tela mental. Notícias ruins, impactantes, como essa que nós falamos, acabam configurando o que chamamos de pensamentos intrusivos. O cérebro tem uma constituição binária. Sempre que aparece algo novo, ele sempre vai julgar de forma simples. Quando algo se torna recorrente na sua cabeça
e não é agradável, devemos ter bastante atenção, finalizou o neurocirurgião. Se as notícias ruins tendem a comprometer a harmonia do corpo, imagine o que não acontece em relação à harmonia da alma, que é muito mais sensível do que o corpo. Segundo a concepção espírita, não é o cérebro que pensa ou sente, mas é o cérebro que serve de instrumento para todas as manifestações, pensamento e sentimentos emitidas pela alma. Todavia, cabe-nos afirmar que o espírita, por ter conhecimento da reencarnação, ou seja, por ter uma visão mais ampla da vida, sabe que nada acontece por acaso. Por isso mesmo, deve saber dosar a sua insatisfação diante dos acontecimentos dessa natureza, das notícias ruins, o que o ajudaria a reharmonizar consigo mesmo e com as leis da vida. Isso quer dizer que uma notícia ruim, como essa de atentado, de morte, crianças, mulheres, idosos, tem um impacto menor no espírita do que numa pessoa que não acredita na reencarnação. Perante a lei divina, nenhum fato de violência contra quem quer que seja é justificável. Veja bem, nenhum fato de violência é justificável. No entanto, como temos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelas nossas escolhas e por isso mesmo, muitas vezes nós acabamos sendo vítimas do mal que geramos lá atrás, em vidas passadas, ou mesmo nesta vida. Ou mesmo nesta vida. Por causa da lei de causa e efeito, claro. A televisão está sempre pronta para divulgar fatos policiais, justamente porque são os que mais chamam a atenção e os que garantem a melhor audiência. De uns tempos para cá, temos visto extensas reportagens sobre assassinatos de crianças que acabam comovendo todo mundo. Por incrível que pareça, a grande maioria dos espíritos encarnados nesse planeta vivemos uma grande contradição. Ao mesmo tempo que proclamamos o ideal da paz e do amor, que é um ideal, hoje é um ideal, em que sonhamos com um mundo de amor e fraternidade. Hoje, isso não acontecia naturalmente, talvez há 100 anos, 150 anos atrás, ainda nos deixamos fascinar pelo gosto amargo das tragédias que frequentemente tomam conta da mídia, revelando grandes injustiças. Não é por outra razão que os editores da mídia sabem que conquistam maior audiência os acontecimentos que causam esse impacto, esse medo, essa insatisfação, essa revolta na população. Não é isso mesmo? E no afã de informar, a mídia acaba caindo no exagero de ficar repetindo o tempo todo, durante dias, durante horas, cenas chocantes que acabam abalando emoções e até gerando distúrbio nas pessoas. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que se passa diante de nós tem uma repercussão dentro de nós. Porque nós, evidentemente, não somos passivos, nós somos ativos. Nós captamos essas informações, e cada um de acordo com as suas crenças, suas ideias, sua religião. Quando se trata de crimes hediondos, como o da criança covardemente assassinada, nós tivemos vários casos aqui no Brasil, alguns deles estão ainda sendo discutidos na justiça. Esse tipo de comunicação, além de causar sofrimento no público
ele instiga mais ainda a repulsa e o ódio contra o criminoso, diante de nossa noção muito fraca ainda de justiça. Recentemente vimos o caso da morte por assassinato de mais um garoto que causou grande comoção em todo o país. Não vamos citar aqui, não vamos citar o caso. Aliás, nada mais nos comove tanto quanto a morte de uma criança. E principalmente se ela aconteceu de forma trágica, violenta, covarde. Os espectadores não veem a hora de as autoridades da polícia, do judiciário, encerrarem logo o caso, desvendando e definindo condenações para que se faça justiça o mais breve possível. O sujeito matou, abusou da sua autoridade, da sua força, causou sofrimento, dor na criança, na família. Ele precisa ser justiçado. É o que nós pensamos. É o que vem à nossa mente. É o que impacta as nossas emoções. Mas sabemos, por outro lado, segundo a doutrina espírita, agora entramos com a concepção espírita, é claro, que a justiça humana tem suas limitações. Ela existe para preservar a ordem social, estabelecer limites, definir infrações, principalmente os crimes e as penas que decorrem dessas infrações. A ordem social está hoje muito preocupada com a preservação dos direitos humanos, de tal sorte que mesmo fora da lei, devem ser respeitados como pessoas, cabendo-lhes o direito de recorrer para provar sua inocência e atenuar suas penas. É um direito que tem. E a justiça divina? Como é que fica uma situação em que o adulto, até por um motivo torpe e mesquinho, tira a vida de uma criança indefesa de forma brutal e covarde? Haverá pena suficiente para a real concretização daquilo que nós chamamos de justiça? Evidentemente, as leis dos homens foram feitas com vista a uma única existência. A grande maioria das pessoas só acredita numa vida, esta vida. Enquanto a lei de Deus abrange o conjunto das existências, tanto dos infratores quanto das vítimas. Essa é a primeira grande diferença. Tanto as vítimas quanto os infratores já tiveram existências passadas e terão existências futuras. Mesmo que se descubra os verdadeiros culpados, que se lhes aplique penas proporcionais à gravidade do ato que cometeram, como será que essas pessoas ficam perante a lei divina? Será que o integral cumprimento de uma pena na terra, o que não é fácil, é suficiente para fazer com que o réu se torne quite com a lei divina? É o que muita gente pergunta. E a vítima? Para a justiça humana, uma criança é uma criança. Uma criança é uma criança. Mas a justiça divina, a criança não é apenas uma criança. Aí é outra diferença. É um espírito reencarnado que veio de muitas experiências anteriores. Para a justiça humana, o crime se circunscreve somente à circunstância da vida atual, em que o adulto criminoso tirou a vida de forma brutal de um ser inocente. E é nesses termos que há a investigação, que há julgamento e que há condenação. Porém, do ponto de vista do comum das religiões, os criminosos vão para o inferno, não é bom? Ao passo que a criança, vítima, inocente, vai para o céu. Não é assim que pensa? O criminoso está cheio de pecado, impureza. Enquanto a criança inocente, ingênua, só foi vítima disso tudo, sem saber mesmo por quê. Do ponto de vista espírita,
Agora, vem do ponto de vista do Espiritismo, perguntamos se Deus, que é o Pai de amor e misericórdia, cujo amor e misericórdia por seus filhos são infinitos, abandonaria um filho para o sofrimento eterno. Que pai, que mãe da terra, que realmente ama seu filho, não lutaria para tirá-lo da prisão e tê-lo de volta, mesmo reconhecendo a sua culpa? Entenderam a colocação? Será que o amor dos pais, do pai e da mãe da terra, pelos filhos, é maior do que o amor de Deus pelos seus filhos? Veja bem, será que o amor que nós, pais e mães, temos em relação aos nossos filhos é maior do que o amor que Deus tem pelos nossos filhos? Certamente que não. O amor de Deus é infinito. Porque Deus é o bem absoluto e nós somos limitados. Nosso amor tem um limite. Com relação ao criminoso ir para o inferno, até pode parecer justo, à primeira vista, tendo em vista a dimensão do crime e a gravidade do erro cometido. No entanto, o que fez a criança para merecer o céu? A criança que foi vítima do criminoso adulto, o que ela fez para merecer o céu? Nada, ela só foi vítima. Ela só foi vítima. Uma criança não é dona de seus atos, ela é ingênua, ela é inocente, porque ainda não tem discernimento das coisas. Justamente por isso é que, se não tem defeitos, ela também não tem virtudes, não tem méritos. Não sei se vocês estão percebendo a nuance disso tudo. Nesse caso, considerando que a criança ainda não penetrou de fato na vida social, ou seja, não atingiu aquele estágio em que ela tem compreensão das coisas, em que ela já praticou atos bons ou maus, por isso mesmo não teve tempo de fazer o bem ou o mal, tampouco de cometer crimes. A lógica seria esta: é vantajoso para a pessoa morrer criança, pois herdará o céu? Não sei se vocês entenderam. Ora, se a criança vítima vai para o céu, então é vantajoso ser criança, morrer assassinado, porque vai para o céu. Enquanto que o criminoso vai para o inferno. Veja a incongruência, a falta de lógica, de incoerência nesse pensamento. Por outro lado, se o impiedoso assassino tivesse morrido, se aquele assassino que hoje matou essa criança tivesse morrido quando ele era ainda criança, e se tivesse sido assassinado na infância, além de não correr o risco de ir para o inferno, quando se tornasse adulto, ele ganharia o céu de graça. Vamos supor, ele não cresceu, não se tornou adulto, não corre o risco de cometer erros, mas corre o risco de ir para o inferno. Quando a criança não cresceu, não desenvolveu, ela continua sendo inocente, ingênua, não precisa fazer nada para ela ir para o céu. Logo, não seria vantagem, pensando dessa forma, crescer e se tornar adulto. Pelo contrário, pois se ele tivesse morrido criança, iria para o céu e seria feliz para toda a eternidade. Essa concepção de céu e inferno, como isso aí realmente é absurdo. Não entra na cabeça, não dá para você entender que há nisso alguma justiça. Pelo contrário. Veja que contradição chegamos se mostrarmos que temos uma só vida na Terra. Incrível, não? O que você acha? Somente a reencarnação, meus filhos, pode desvendar a justiça de uma vez por todas para mostrar o verdadeiro sentido da justiça divina. Na verdade, não temos apenas uma existência na Terra. Todos, crianças e adultos, tivemos antes desta vida
uma vida aqui na Terra, vidas na Terra, e continuaremos vivendo depois em outras vidas. Não há justificativa para o mal. O mal é sempre o mal. E nós vamos responder por eles. Não como castigo, mas porque nós criamos essa necessidade para nós. É como o aluno na escola. Se ele errou, não aprendeu. Se não aprendeu, precisa aprender. Então ele repete o ano para aprender, né? Vai sofrer até essa, se for o caso, essa humilhação de voltar, né? Ou então ela vai ter mais aulas com o professor para poder aprender aquele conteúdo que ele não conseguiu dominar ainda. Não há justificativa para o mal, não há justificativa para o erro. No entanto, tudo o que nos acontece e que não depende de nossa escolha racional, particularmente na infância, tem causas no passado. Do mesmo modo, tudo o que fazemos nesta vida, principalmente os erros que cometemos, terá repercussão no futuro, nesta ou em outras encarnações. Não são castigos. Não existe castigo. Nós falamos em repercussão. Quer dizer, se nós cometemos um erro de ter assassinado alguém, ter matado alguém, ter feito alguém sofrer, essa dor que nós causamos nas nossas vítimas, nós vamos sofrê-la. Não porque Deus nos manda, mas porque vai chegar um momento em que a nossa consciência vai nos obrigar a passar por ela. Vem o sentimento de culpa, vem o remorso. Então agora eu tenho necessidade de voltar para viver essas dificuldades, esses problemas, esse sofrimento, essa dor. Por escolha minha. E é aí que acontece os grandes sofrimentos. Muitas vezes de pessoas que têm um bom comportamento, de pessoas que são boas pessoas aqui na Terra, mas cujo sofrimento só pode ser explicado por problemas que ela traz do passado e que ainda não foram resolvidos. Entenderam? Problemas não resolvidos repercutem em nós, porque na nossa consciência moral eles não estão solucionados. E nós estamos procurando uma forma de nos alcançar uma condição de tranquilidade de consciência. E nessa busca da tranquilidade nós queremos limpar a consciência, tirar toda a sujeira da nossa consciência, ou tudo aquilo que ainda nos compromete. E é por isso que voltamos e vamos muitas vezes sofrer até aquilo que nós mesmos impingimos ao outro. Porque é claro que essa volta, esse retorno para uma outra vida, não quer dizer que nós vamos passar exatamente pela mesma situação que criamos. Não, mas vamos passar por algum tipo de sofrimento que vai, evidentemente, corresponder àquilo que precisa nos melhorar interiormente e estabelecer essa boa relação de cada um com a sua própria consciência moral. Aí está um tema que não termina aqui, podemos voltar a ele. Queremos que você, se tiver alguma dúvida, se manifeste pelo contato da Rádio Meimei sobre esse tema, porque nós estaremos procurando aprofundá-lo. Ele é muito amplo e não dá para a gente abordar todos os aspectos que envolvem essa problemática. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua paciência e até uma próxima oportunidade, caros amigos, se Deus quiser. O programa de hoje se encerra aqui, mas a reflexão continua. Pense nisso, em cada questão uma resposta com José Benevides Cavalcante. Um novo tema te espera toda terça-feira às 9 horas. Se quiser ouvir de novo, as reprises vão ao ar às 15 e às 21 horas. Você também pode acessar todo o nosso conteúdo a qualquer momento no site www.radiomeimei.com.br. E se você gostou do nosso programa, curta, compartilha e nos siga em nossas redes sociais. Até a próxima!